quando a gente fala a palavra sexualidade, já vem aquela trava do nosso tabu, porque apesar de a gente viver no sexo, a gente ser o sexo, ter um sexo, fazer ou não, mas se relacionar sexualmente, que vergonha de falar de sexo e de sexualidade, que tem sexo, mas não é sexo, não é a mesma coisa. Sexo e sexualidade são a mesma coisa? Não. Estão ligados. Mas antes, quando você fala, né, que vergonha, eu acho que é importante a gente começar frisando que, assim, ainda é um tabu falar sobre sexualidade, falar sobre sexo. Parece que as coisas se abriram, né? Sim. Hoje está tudo mais... Não, ainda é difícil para muita gente, ainda é um tabu, a gente ainda tenta reprimir a sexualidade do outro e a nossa. Então, vamos começar pela sua perguntinha primeira, sexualidade e sexo. São coisas diferentes. Diferente. Tá? Então, quando a gente Anota. fala de sexualidade, sexualidade não é sinônimo de sexo. Ok. Tá? Porém, sexo é uma parte da nossa sexualidade. Então, a sexualidade seria um aspecto mais amplo da nossa personalidade, inclusive, da nossa construção como sujeito, individual, coletivo. Então, o Freud, eu sempre trago o Freud, é a minha referência primeira. Ele vai falar sobre o desenvolvimento humano psicossexual. Então, ele fala, ele entende esse ser humano inteiro, essa mente e esse corpo junto, que vão se desenvolvendo na busca pelo prazer. Sexualidade tem a ver com busca pelo prazer. Então, existe uma energia primária psíquica, que ele chama de libido, que é uma energia sexual, que a gente vai direcionando na vida em busca pelo prazer. O Freud começa falando muito da pulsão de vida. Depois, lá no fim dos estudos, ele vai falar que nem tudo são flores, tem a tal pulsão de morte também. Mas sexualidade, então, envolve todo o nosso investimento nessa busca pelo prazer. Então, nesse momento, sentado aqui, conversando com você, eu estou exercitando minha sexualidade. Eu estou tendo prazer, a minha escolha profissional, as minhas relações de amizade. O sexo é um aspecto da sexualidade. As relações sexuais também fazem parte, a orientação sexual, o gênero, tudo isso faz parte do pacote da sexualidade. O problema do Freud tem vários problemas, tinha, né? Nós é que temos problemas com o Freud. Um dos grandes problemas que a sociedade, de maneira geral, vê nas construções que o Freud fez foi ele falar desse negócio de sexualidade em criança, porque uma coisa é você estar exercitando essa sexualidade aqui comigo, nós somos adultos, né? Mas criança com sexualidade, aí você tá querendo demais. É importante, e no senso comum as pessoas fazem isso, né? De trazer a sexualidade adulta para a criança. Freud nunca fez isso, tá? Ah, não? Ele não fala, quando ele fala da sexualidade infantil, não é a minha sexualidade, a sua, nós como adultos, numa criança. Não é isso. O que ele coloca é o seguinte, é que antes pensava-se que a sexualidade nascia magicamente na adolescência. Né? Então, quando o sujeito chega lá na puberdade, a puberdade é a parte biológica, né, da adolescência. Então, o corpinho mudou. Ele está perdendo aquele corpinho infantil, ganhando um corpinho adulto. E aí, junto com esse corpinho adulto, ele começa a ganhar a sexualidade adulta. Né? Ele começa a sentir atração pelos outros corpos, como a gente entende na sexualidade adulta. E aí o Freud vai falar, olha, não nasce aí. Existe uma construção prévia para chegar nessa sexualidade adulta. Então, é isso que ele chama de sexualidade infantil. Tá? Então, desde o nascimento, eu estou me construindo para chegar na sexualidade adulta. Então, vamos imaginar o seguinte, Sussu, a criança nasceu. E aí, ela, antes de nascer, ela estava lá, né, junto com a mãe de uma forma simbiótica. Então, ela, numa gestação saudável, ela não sentiu fome, não sentiu nenhuma necessidade. Estava tudo. E aí, depois que ela nasceu, ela vai sentir pela primeira vez um desconforto. Ela não sabe o que é fome, porque ela nunca sentiu fome. Mas está faltando alguma coisa. Ela chora. Aí a mãe vem, pega no colo, olha o contato físico de novo, tão importante, né, com essa mãe, dá ao peito a criança que já traz um ato reflexo. Esse é um dos poucos atos reflexos que a gente traz, a sucção. Então, não precisa aprender, ela já nasce sabendo sugar. A mãe põe o bico do peito na boca da criança, a criança começa a sugar. Então, olha que gostoso, ela está junto com essa mãe de novo, esse carinho, esse afeto, esse toque, e aí vem o leite quentinho que vai saciar aquele desconforto. Aí nasce a sexualidade humana, porque ela começa a sentir prazer. E Freud vai inaugurar isso chamando de fase
oral, porque a zona erógena construída é a boca, né? A partir da boca que ela pode sentir aquele prazer. E o resto da vida a gente vai sentir prazer oral, né? Então, quando eu posso beber alguma coisa, olha o prazer, né? Oral. Sim. Quando eu posso falar alguma coisa. Eu estou tendo prazer aqui em falar sobre esse assunto. Isso tem a ver com oralidade. Prazer em não falar. Vou ficar quietinho nesse assunto, não vou me manifestar. Isso também é ligado à oralidade. Então, a gente vai carregando características desde essa primeira fase lá para a nossa vida adulta, para a nossa busca do prazer, para a nossa sexualidade. Como se a gente quisesse sempre recuperar aquele prazer intrauterino de estar sempre atendido, sempre quentinho, sempre no conforto. Essa busca por esse lugar perfeito é a vida toda. E isso, ao mesmo tempo que é pulsão de vida, é a tal pulsão de morte também. Porque quando que eu vou ter esse conforto de novo? Quando eu morrer, talvez. Né? Ou pelo menos não haverá do que reclamar. Exatamente. Então, esse momento de não ter problemas só vai acontecer na morte. E aí, esse retorno, né? Que só assim eu vou conseguir achar essa paz de novo.